Olá, galera! Dando sequência ao nosso projeto 30 dicas para encerrar a parte de língua portuguesa no quesito interpretação, eu trouxe mais uma informaçãozinha aqui para vocês sobre a questão da tipologia, que é uma questão que se repete muito em prova. Então, nos vídeos anteriores vocês já viram o que é injunção, vocês já viram descrição, narração e a dissertação expositiva, certo? Agora você vai ler o texto comigo, uma outra informação, e que você vai bater o olho na fonte de referência e você já vai imaginar que não tem como aquela informação ser correta. Por isso eu aconselho sempre dar uma olhadinha na publicação do texto, né, na fonte de referência, porque a fonte de referência já te ajuda muito a pensar em que tipo de informação vocês vão ler. Pense bem, se você ler lá assim, R7 Notícias, G1.com, stf.gov.br, o que você já imagina que você vai ler? Textos de natureza informativa, não é isso? Então, eu já sei que a natureza, né, o caráter daquele texto vamos dizer assim, informativo e não argumentativo. Porque editorial tem a função de expor a informação. Então, você só tem o nome do órgão. Então, dificilmente você vai ter alguém se posicionando a respeito ali daquele assunto. E aí você vai visualizar isso e vai ler o item, né? Mas você não pode já chegar assim tendo essa certeza, né? Então você tem vamos dizer, uma quase certeza de que você tem mais chance de esse item ser errado se ele chegar para você e falar que o texto é argumentativo com as fontes de referência dessa. Mas avalie sempre na leitura do texto para você observar o que é esse tal de argumento, o que é esse tal de informação, o que é essa tal de informação. Entenderam? Então, observem essa questão comigo, de olho na tela. Qual seria a sua resposta? Olhando do jeito que eu falei, a fonte de referência. Pense bem, gente, esse texto foi publicado pelo site da UNB. Então, só tem isso que me permite aqui, né? Não houve autoria, não houve nada. Então, a UNB é responsável por passar essa informação. Eu tenho certeza que não é o texto inteiro, porque está com adaptações. Veja bem, o que vocês acham que a UNB vai disponibilizar? Algo de interesse da UNB, certo? Então, o que vocês acham dessa ideia aqui? Que isso aqui pode ser uma informação ou pode ser uma exposição de algo, certo? Mas vocês acham que é uma argumentação? Então, eu não pensaria em argumentação no primeiro momento. Então, só bater o olho e eu tenho essa informação preliminar. Aí vou ler rapidamente aqui com vocês algumas partes e você já pega a ideia na primeira linha. A UNB investe em ideias e projetos comprometidos com a crítica social e a reflexão. Muitas dessas experiências têm fomentado o debate nacional de temas polêmicos da realidade brasileira, das quais uma foi a criação em 2003 de cotas de vestibular para inserir negros e indígenas na universidade e ajudar a corrigir séculos de exclusão social. A medida foi polêmica, mas a UNB, a primeira universidade federal a adotar o sistema, buscou assumir seu papel na luta por um projeto de combate ao racismo e à exclusão. Tá bom, já dá pra gente analisar. Até agora, você nota informação sendo passada, exposição de um assunto, ou você nota alguém comentando o que ela acha, o que ela pensa? Então, nós temos aqui a exposição de um assunto. Então, esse texto aqui, ele é mais objetivo. Então, mais objetivo. Pronto. Com isso, você consegue. O texto é essencialmente argumentativo. Falso, ele é essencialmente expositivo. Haja vista a quantidade de adjetivações que foram utilizadas para convencer leitores que os projetos são positivos. Falso, falso, falso. A questão aqui não está usando alguma informação para convencer. Voltando aqui comigo. As informações que foram usadas aqui, elas não têm o intuito de convencer. Elas têm o intuito meramente de apresentar quais são os projetos utilizados aí pela UNB na busca aí em relação aos seus anos de criação. Então, questão errada. Tudo certo? Então, a fonte de referência também é um bom suporte para que você comece a interpretar o texto. Então, leia sempre pela fonte de referência para depois conferir o que vocês têm no papel. Tudo bem? Então, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com a nossa dica de número 14, tá? Fique aí, daqui a pouco eu volto. Beijo para vocês!